Graça e paz, meus irmãos. Está no ar mais um programa Palavra Viva. Quinta-feira, 13 de maio de 2021, estamos começando mais um programa Palavra Viva. Mande sua mensagem de pedido de oração. Eu tenho orado a Deus por todos vocês que me ouvem diariamente. E é um grande prazer tê-los comigo de segunda a sexta. Meu nome é Miquel Alves e meu WhatsApp para você que quer fazer a sua participação é 12991925941. 12991925941. 12991925941. As minhas redes sociais são no Facebook é Miquel Alves, no Instagram é @Miquel Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miquel Alves. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. E se você assim desejar ir lá nos fazer uma visita, será um grande prazer. Nossos cultos estão acontecendo todas as terças e quintas a partir das 19 horas e domingos a partir das 18h30. Então vá lá cultuar com a gente, ouvir a palavra de Deus, que você com certeza será abençoado. Senhor meu Deus, mais uma vez estamos iniciando o programa Palavra Viva e eu quero pedir ao Senhor por sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoa cada ouvinte desse programa, seja onde ele ou ela estiver. Abençoa o nosso país e o mundo. Nos livra dessa crise política, crise econômica e crise sanitária. Dê sabedoria aos governantes para que eles possam saber o que fazer em meio a tudo isso que estamos enfrentando. Tem misericórdia de tantos que precisam do seu socorro, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. Telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-305387. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana.
Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. E hoje eu quero fazer uma indicação de leitura para vocês. Eu quero indicar a leitura do livro O Evangelho Maltrapilho. O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. Esse é o meu autor preferido no que diz respeito à literatura cristã. E creio que se vocês lerem qualquer livro dele também irão passar a amá-lo. Ele escreveu esse livro nos anos 90, que se tornou um best-seller no mundo todo. Brennan era um ex-sacerdote franciscano e profundamente sincero nos seus dramas espirituais, o que o levou a escrever muitos livros a fim de instruir a muitos outros também a os enfrentar. E esse livro tem muito a ver com o conteúdo da mensagem que eu estou compartilhando com vocês essa semana. Veja o que ele escreveu já no prefácio do seu livro. Ele diz assim: o Evangelho Maltrapilho foi escrito com um público-alvo específico em mente. Este livro não é para os super espirituais, não é para os cristãos musculosos que têm John Wayne como herói e não a Jesus. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na Torre de Marfim da exegese. Não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo. Não é para os míticos de capuz que querem mágica na sua religião. Não é para os cristãos aleluia, que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitaram o vale da desolação. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para os zelotes ardentes que se gabam como o jovem rico dos evangelhos. Guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegaram lá. Não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma a regras a viver em união com Jesus. O Evangelho Maltrapilho foi escrito para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. É para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para os homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos ilimitados. É para os vasos de barro que arrastam pés de argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. Só com um prefácio já dá para vocês perceberem o quanto esse livro é bom e relevante. Então fica aqui a minha super indicação para vocês. Agora eu quero partir com vocês para a exposição da Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês na terceira parte da mensagem, que tem por título Ó Cristãos Insensatos. Ó Cristãos
insensatos. Desde terça-feira nós estamos meditando no texto de Gálatas, capítulo 3, versos de número 1 a 5. Na terça-feira nós fizemos a introdução da carta aos Gálatas, entendendo o texto à luz do seu contexto. Ontem nós fizemos a exposição do capítulo 3, verso 1 e hoje, se Deus assim permitir, nós iremos fazer a exposição do capítulo 3, versículo de número 2. E se você não ouviu e gostaria de ouvir essa mensagem que é muito importante, muito relevante para nós, você pode acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e lá temos todas as mensagens aqui transmitidas na playlist Programa Palavra Viva. Vá lá que você vai encontrar todas as mensagens. E aproveite e se inscreva no canal, porque lá temos conteúdo relevante para vocês. Com certeza vocês serão muito edificados. O que acontece aqui, para você que está me ouvindo hoje pela primeira vez e não sabe que eu estou aqui tratando? A carta aos Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo depois de sua primeira viagem missionária. A Galácia era uma região que compreendia parte da Europa, e Paulo pregou em 4 cidades lá: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E ele foi lá, falou do evangelho, da graça de Deus, dessa boa nova em Cristo Jesus. Os gentios creram nessa mensagem, aplicaram isso aos seus corações. Porém, em Atos capítulo 15, versículo de número 1, diz que alguns judaizantes, e aí nós temos que lembrar que na igreja do primeiro século existem 2 grupos de pessoas: judeus convertidos e gentios, isto é, não judeus. Porém, os judeus ainda não haviam entendido plenamente que o cristianismo não era uma extensão do judaísmo. O cristianismo pautava-se na pessoa de Cristo, na obra de Cristo para a salvação do homem. Não havia qualquer outra coisa que pudesse ser feita para o ser humano alcançar salvação, para que o homem alcançasse a salvação. E por conta disso, alguns judaizantes que não haviam entendido isso na sua totalidade, foram lá na região da Galácia e começaram a despregar aquilo que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, haviam pregado. E dizendo a eles que para que eles fossem salvos, eles precisariam ser circuncidados, eles precisariam cumprir o calendário judaico, eles precisariam seguir ao pé da letra a lei mosaica e tantas outras coisas. E isso começou a perverter o verdadeiro conteúdo do evangelho, que é de fato a pessoa de Jesus Cristo e as suas obras, e a sua obra de salvação para com o ser humano. E por isso o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, uma carta muito dura, uma carta de repreensão por conta do que estava acontecendo lá, por conta da perversão deles, de modo que eles se desvirtuaram, de modo que eles saíram do centro da vontade de Deus de forma tão precipitada, se deixando ouvir. De modo que no capítulo 3, verso 1, que vimos ontem, o apóstolo Paulo ainda disse assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele questiona eles: vocês não têm bom senso? Vocês não têm capacidade de raciocínio? Quando eu fui aí, eu preguei Cristo. Quando eu fui aí, eu expus Cristo para vocês. Eu não expus nenhuma outra coisa. E vocês creram nessa palavra e agora vocês estão seguindo algo que é completamente avesso àquilo que eu havia ministrado. Então hoje eu quero meditar, continuando a exposição dessa mensagem, capítulo 3, verso 2, que diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram?
Vou repetir, gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Aqui, Paulo chega à pergunta de como acontece a obra de salvação. Acontece pela adesão a uma religião e suas normas ou pela fé em Jesus? A ação do Espírito vem pela prática de muitas regras ou pela fé unicamente? Essa é a pergunta central do apóstolo Paulo aqui. Eu quero convidar vocês a compreender como acontece a obra de conversão na vida do homem. Vamos ler então Gênesis, capítulo de número 12 e versículos de número 1 a 4, que dizem assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Quais são os critérios para haver salvação? Em primeiro lugar, ser pecador. Quem era Abraão? Segundo Romanos, capítulo 4, versos 9 a 11, era um incircunciso. Abraão era um pecador de Ur dos Caldeus, cidade de adoradores de muitos deuses. E lá o Deus verdadeiro, o evangelho verdadeiro, foi anunciado a esse pecador chamado Abraão. Em segundo lugar, haver pregação do evangelho ao pecador. O próprio Deus, ou seja, revelação especial, se apresentou a Abraão e anunciou a ele que ele e todas as famílias da terra seriam benditas. Deus não disse a Abraão: cumpre as minhas leis, aí você será salvo. Seja circuncidado ou siga ao pé da letra as festas e comemorações do calendário judaico, aí sim você será salvo. Não. Deus apenas disse: sai do meio da sua terra e da sua parentela e eu vou fazer de você uma grande nação. Em terceiro lugar, crer no evangelho anunciado. Aqui que pega. Como crer se o homem não produz fé em si mesmo? Aqui a beleza da graça de Deus, em que Deus salva o homem pela graça mediante a fé, que não vem de nós, mas é dom de Deus. Abraão recebeu fé e creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi para a terra da promessa. Em quarto lugar, ser selado com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Onde era a terra que Abraão estava indo? Ele não sabia. Mas estava sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade. O novo nascimento acontece pela fé. Do início ao fim é pela fé. Em Romanos capítulo 1 e versículo de número 5, Paulo escreve que a obediência vem pela fé e não a fé vem pela obediência. Em Romanos 2, 29 também diz que a verdadeira circuncisão é a do coração, operada pelo Espírito e não a feita na carne. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Gálatas? Ele está dizendo o seguinte: gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé com a qual ouviram a palavra?
Em outras palavras, quando eu estive aí na Galácia, afinal de contas, o que eu disse para vocês que vocês precisavam fazer para serem salvos? E a questão era o seguinte, ele foi lá e pregou quem? Pregou Jesus. Pregou o Evangelho. Pregou a mensagem de salvação. A salvação é quem? Jesus. A salvação não é ser circuncidado. A salvação não é ser alguém que segue uma série de regras de uma religião. Ser salvo não é ser uma pessoa religiosa que vive uma vida de legalismo. Não, ser salvo é crer em Jesus. Jesus é a nossa salvação. Isso precisa ser dito de forma que todos possam entender. Porque tem muita gente achando que o que salva ele é ele orar de madrugada. Ele dar o dízimo. É ele frequentar aos cultos. É ele seguir uma moda evangélica. É ele ter boas maneiras. Não, o que salva o ser humano é Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que purifica o homem de todo o pecado. Se você tira Jesus do centro da nossa salvação, você pode ser um religioso, você pode ser um legalista, mas pode não estar sendo salvo, porque o que salva você é Jesus. A segurança da nossa salvação está em Cristo e não em nós mesmos, e não em nossas obras, até porque diz a palavra de Deus que as nossas obras de justiça, isto é, as nossas boas obras, diante de Deus é como trapo de imundícia. Em outras palavras, é como pano de menstruação. Isso, as nossas obras de justiça. Aí eu fico pensando em as nossas más obras. Por quê? Porque Deus não se convence das nossas boas obras. O que nos faz ser aceitos a Deus, o que nos faz penetrar a presença de Deus é Jesus Cristo, de modo que diz a palavra de Deus que quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Aquilo que impedia com que eu e você acessássemos o Santo do Santo foi rompido, e não pelas nossas obras, mas pelo sangue remidor de Jesus. É o sangue de Jesus que nos faz ter comunhão com Deus. Isso é salvação. Isso é ser cristão. Nós não podemos aceitar nenhuma outra mensagem que nos diga, isso aqui me faz mais santo, isso aqui me faz mais amigo de Deus. Não, o que te faz amigo de Deus é o sangue de Jesus vertido sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem que eu e você precisamos aplicar ao nosso coração. Eu quero orar com você. Talvez você que está me ouvindo ainda não se entregou a Jesus, e Jesus quer fazer uma obra na sua vida. O que você precisa para ser salvo? O que você precisa para ser participante dessa salvação? Você precisa confessar com a sua boca. Você precisa crer com o seu coração. E você será salvo. Crê e será salvo tu e a tua casa. Senhor meu Deus, esse que está me ouvindo, salva ele. Escreve o nome dele no livro da vida. Faz uma obra na vida dele, na família dele, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta, seguindo na exposição desse texto, dessa mensagem, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até amanhã.